Olá, tudo bom? Olha, nós estamos aqui para falar a respeito da disciplina, a respeito do temor, a respeito daqueles que foram colocados por Deus. Quando Deus Ele nos criou perfeito, sem mácula, sem mancha. Ele nos criou para que nós viemos a glorificar o nome dele. Então, ele preparou a nossa vinda aqui para a face da terra, para que nós possamos ter um reconhecimento de que lado eu estou, ou de que lado você está. Porque veja bem, Deus, Ele é perfeito, e Ele nos colocou diante dele como verdadeiro filho, criação. Ele nos formou para que nós possamos glorificar o nome dele. E eu vou fazer uma oração para que Deus venha preparar teu coração aonde você estiver e que você venha entender o significado da vida, porque a vida, ela não é somente de desejos, não é somente de fantasia. A vida, ela realmente necessita do Deus vivo. Por isso eu vou fazer uma oração para que Deus venha abrir tua mente e você venha entender o significado da tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, Jesus, em nome da Trindade, meu Pai, eu peço proteção para o homem, para a mulher, para as crianças, os adolescentes, os jovens, os senhores. Eu peço proteção, meu Pai, que o Senhor venha colocar na mente dele um discernimento, que eles venham ter um conhecimento do significado da vida, meu Pai, para que eles venham a te buscar e crer e confiar em ti, meu Deus. Não deixe o teu povo desamparado, Senhor. Livra eles do mal. Livra, meu Pai, o teu povo de tudo e de qualquer mal que tentar penetrar no corpo, na mente, na cabeça, no coração desta pessoa. Repreenda, meu Pai. Arranca da vida dele este mal. Deus, eu entrego eles em tuas mãos, com a certeza de que o Senhor já o abençoou em todos os sentidos da vida dele. Por isso, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pelo amor, pela alegria, pela paz. Obrigado. Obrigado pelo conhecimento. Obrigado pela consciência que nós tentamos preservar. Meu Deus, eu entrego tudo e todos em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Então veja bem, Deus, Ele sempre escolhe alguém, seja no trabalho, na empresa, seja em casa, dentro de casa, seja na rua,
aonde estiver um local de movimentos de pessoas, Deus sempre escolhe alguém. Principalmente dentro de casa, Ele escolhe alguém para liderar. Porque se não tiver uma liderança nesta casa, essa casa não subsiste. Ela não terá força, não terá controle, não terá disciplina. Se não tiver um líder para se responsabilizar por esta casa não ficará de pé. Então tem que ter um responsável. Assim Deus faz no meio político, sempre tem um líder. Se tem um líder no meio político e se ele não fizer o trabalho dele corretamente, conforme ao ensinamento de Deus, conforme Deus manda, Deus tira e Deus coloca outro. Dentro de casa também é a mesma coisa. Deus coloca um, se não fizer o trabalho certo, correto, na justiça, com justiça, Deus tira e coloca outro. É assim em todos os lugares, todos os países, estado, município, é assim que Deus faz. Deus trabalha com organização. Deus trabalha com perfeição. Então, meu amigo, minha amiga, veja bem. Deus, Ele escolheu pastores, bispos, sacerdote, profeta, padres. Ele escolheu para ministrar a sua palavra. Então, quando Deus escolheu um líder religioso para ministrar a sua palavra, este líder religioso, ele tem que servir a Deus. Ele não pode sair da linha. Ele não pode carregar numa mão a palavra de Deus e na outra mão a palavra, os ensinamentos do diabo, do mundo. Porque numa mão poderá, se você levar as coisas do mundo, carregar sobre uma mão e na outra mão carregar a palavra de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. A sua mão esquerda tem que auxiliar a mão direita. A mão direita tem que auxiliar a mão esquerda. Então veja bem, Deus colocou estes homens, e se por acaso estes homens se desviar, buscar um caminho que não faz parte da obra de Deus, esta pessoa vai ficar com dúvida. A dúvida não agrada a Deus. Se você tiver dúvida, você não agrada a Deus. Então você tem que estar reto, correto. Você tem que ser uma pessoa reta, temente, que se desvia do mal. Uma pessoa que tem temor a Deus. Então você não pode agradar outro senhor, porque o Senhor, você já determinou ele sendo o seu pastor. Então você não pode agradar dois senhores. E Deus colocou Moisés para ministrar o povo dele há mais de 430 anos. Há mais de 430 anos, o povo vinha
estava sendo escravo do rei e Deus viu o sofrimento deste povo. E Deus colocou Moisés para liderar este povo, tirar o povo da escravidão. Então, Moisés fez o trabalho que Deus determinou, tirou o povo. E durante as caminhadas, durante o trajeto que Deus determinou para Moisés, muitos homens tentaram impedir que Moisés liderasse. Muitos homens tentaram atrapalhar a caminhada. E por várias vezes Deus se aborreceu durante a caminhada. Por várias vezes. E existia um homem chamado Corá. Ele era um homem que trabalhava no sacerdócio. Ele era um homem que trabalhava com Arão, com os sacerdotes, um levita. Ele era um levita. E ele tentava impedir que o trabalho de Moisés desse certo, porque ele queria tomar a liderança de Moisés. Ele achava que ele era uma pessoa certa para liderar o povo, mas Deus já tinha escolhido Moisés. E ele tramou por várias vezes derrubar Moisés. Ele contaminou muitas pessoas. Ele tentou dividir o rebanho de Deus. E chegou um tempo que Deus não suportou mais, assim também como Moisés. Mas Deus se aborreceu. E Deus falou para Moisés para que houvesse uma escolha, para que houvesse uma separação entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E chegou a hora de Deus falar para Moisés, e Moisés reuniu todo o povo naquela época e falou e disse assim: olha, quem estiver comigo passa para este lado, e quem estiver com Corá passa para aquele lado. Corá já tinha contaminado muitas pessoas, 250 homens de nomes, homens que eram poderosos dentro do povo de Deus, pessoas que eram líder de turma, de chefe, ele conseguiu contaminar 250 homens, inclusive as mulheres, crianças, filhos daqueles 250, ele conseguiu contaminar, colocar contra Moisés. E aí ficou aqueles 250 e as mulheres e os filhos deles ficaram tudo do lado de Corá, e os outros passaram para o lado de Moisés. Foi aí, meu amigo, minha amiga, que se dividiu em dois grupos. Foi aí que se dividiu em dois grupos. E a Bíblia relata que aqueles que seguiram Corá procurasse ir para os seus lugares, suas casas. E Deus falou para Moisés que ia destruir todos aqueles 250 com Corá e toda a família deles. E Moisés não pôde fazer nada. E quando aquele povo
que acompanharam Corá juntamente com ele, voltaram para suas casas, está escrito que se abriu valas no chão, e o chão, a terra engoliu todos eles. Corá, os 250 homens e suas mulheres e filhos se destruíram todos. Deus deu um jeito de destruir tudo. E aqueles que estavam do lado de Moisés seguiram livremente pelo deserto. Trazendo para o dia de hoje, meu amigo, minha amiga, você está vendo que desde esse tempo foi dividido em dois grupos. E hoje nós temos dois grupos que lutam, que brigam para liderar, para ter poder, para conseguir o poder. A direita luta para conseguir o poder, para dominar. A esquerda luta para dominar, para ter um poder. Esta briga está atrapalhando. Estas brigas estão atrapalhando a caminhada de Deus, o povo de Deus. Nós já éramos para estar lá na frente, abençoado, para que nós tivéssemos uma vida abençoada abundantemente. Mas por causa dessa briga, é que o nosso país, o Brasil, está se arrastando, todos os dias tem afronta. Um lado direito, que um dia era de Deus, a extrema direita, um dia era de Deus, a direita, e ela tem criado muitos problemas para a esquerda e tem confrontado. Todos os dias se levantam pessoas contra a democracia, contra a soberania, contra a justiça, contra o nosso. Aquele presidente que está liderando o atual, todos os dias é afrontado. O STF, que toma conta da justiça, está sendo afrontado. A PGR está sendo afrontado. A PF, Polícia Federal, está sendo afrontado pela direita. Olha, existe hoje a presidência da República, que nós temos que respeitar, porque foi Deus que colocou ele para liderar o povo de Deus. Nós temos que respeitar o STF, que foi Deus que colocou para julgar todo aquele que é condenado, aquele que plantar o mal. E a PGR para liderar todas as injustiças que existem na face da terra. E a Polícia Federal para prender os culpados. Então, meu amigo, se você desobedecer a lei de Deus, as ordens de Deus, se você desobedecer aqueles que Deus colocou na frente, você está correndo sérios riscos de perder a sua salvação, a sua vida. Preste muito atenção, leia as Escrituras, veja o que foi escrito na Bíblia Sagrada. Se você é um evangélico, um cristão, um crente, um pastor, um sacerdote, um padre, se você é membro, ovelha, que está seguindo o lado errado, as pessoas que têm cometido
erros, maldade, as pessoas que têm cometido transgressões, pecados, mentiras, falsidade, pessoas que têm se levantado contra a democracia e a soberania brasileira, se você tem se levantado, a sua vida está correndo risco de perder a salvação. É só você ler as Escrituras. Todos os dias se levantam pessoas da direita, da extrema direita, se levantam para cair. Você está vendo? É derrota por cima de derrota. Você não está vendo isso? Pastores que estão no meio abandonaram a fé, deixaram o rebanho de lado para servir homens, bispos, pastores, padres, sacerdotes, profetas, largaram a fé para servir o lado que representa Corá. E você está vendo a situação. A extrema direita, a direita, todos os dias serão derrotados, é preso, é culpado, é condenado, é acusado. Por quê? Porque plantaram o mal. E quem planta o mal tem que colher o mal. Até o dia que ele se arrepender e se voltar para Deus. Há uma oportunidade, há uma chance de você receber o direito de entrar no reino de Deus. Então, se foi naquele tempo, está sendo hoje. A esquerda está resistindo, está lutando contra os ricos, os famosos, os poderosos, para impedir que eles destruam o país. Veja o que eu estou falando, gente. Se você é um evangélico, você é uma igreja, uma congregação, e você é um pastor que incentiva o povo a seguir um homem, você está correndo risco de perder, de ganhar ou de ir para o inferno. Você está correndo o risco de ir para o inferno. O inferno tem aplaudido as suas atitudes. O inferno tem aplaudido as suas atitudes.